Trabalhar, cuidar das crianças, da casa, de tudo. Nós sabemos o que é melhor, principalmente em economia. Então, confira essas ofertas. Asa de frango quilo 11,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo 7,98. Ofertas válidas até 4 de março. Você viu aí, né? Tá esperando o quê? Vem pro EPA. Quem aí quer desenhar um futuro brilhante? Este ano, mais de 58 mil alunos das escolas municipais irão receber kits escolares, com material escolar e uniforme completo, com tênis e meia. Betim prova que saber investir na educação é garantir mais dignidade para os alunos e tranquilidade para todas as famílias. Prefeitura de Betim, futuro para todos. O som do céu chega junto com o som da informação na 89 Maravilha FM. Quer ficar bem informado? Ouça o Sobremesa com a Notícia. Sábado, à 13h, na Rádio 89 Maravilha FM. A rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Para começar os seus dias rompendo em fé, a Igreja Mundial do Poder de Deus apresenta todos os dias, à meia-noite, o poder sobrenatural da fé. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Agora, na 89 Maravilha, Versículo da Hora, com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 30. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. O melhor do louvor está aqui. 89 Maravilha. Agora pela 89,7. Maravilha FM Uberlândia. Almoce com a palavra. Almoce com a palavra. Apresentação: Pastor Carlos Henrique. Bendito seja Deus, boa tarde, gente feliz, 12 horas com 1 minutinho, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios da cidade de Uberlândia, onde, para a glória de Deus, recebemos todos os dias um convidado especial nesse espacinho, nesse cantinho gostoso chamado Almoce com a Palavra. Daqui a pouquinho vou apresentar para vocês o nosso convidado tão especial que está aqui com a gente hoje, tá bom? Mandar um abraço aí muito especial aos queridos motoristas de aplicativo que sempre estão ligados aqui conosco e que nos carregam aí dentro dos seus carros. Acaba que até o passageiro também faz companhia pra gente aqui na Maravilha. A gente fica muito feliz. Um abraço para vocês, tá bom? Deus abençoe o pessoal que tá na zona rural, sempre mandando mensagem pra gente, ouvindo a gente aqui na Maravilha. As pessoas que estão internadas também sempre estão presentes aqui conosco, pedindo oração. As mamães, os papais, estamos aí no mês de março, né? O mês que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Vamos ter uma promoção especial para as queridas irmãs e fique atenta que você vai concorrer a algo que eu tenho certeza que toda mulher gosta, viu? É o Almoce com a Palavra de hoje. Nós estamos aí numa ação abençoadora a favor dos irmãos e irmãs que foram afetados pelas enchentes ali em Juiz de Fora, Ubá e toda a região, tá? Esse final de semana vai acontecer inclusive uma vigília de oração a favor desses irmãos. Vai ser na cidade de Juiz de Fora, tá meio longe aqui para nós, mas você pode acompanhar a partir da 1h da manhã. Aqui a transmissão será ao vivo pela Maravilha Uberlândia. Os alimentos que nós arrecadamos já foram enviados para os irmãos e que Deus possa abençoá-los e trazer conforto para quem perdeu um ente querido nessa tragédia aí que veio sobre o estado de Minas Gerais. Continuamos orando e fazendo as nossas ações para poder ajudar os nossos irmãos e irmãs ali, todas as pessoas que de alguma forma foram afetadas por essa realmente uma tragédia, né, irmãos? A gente sabe que é inevitável, né, o crescimento, o avanço da população sobre as áreas, né? A área urbana cada vez mais vai aumentando, a vegetação vai diminuindo e com isso as mudanças climáticas e tudo aquilo que a gente vê acontecendo. Mas
nessas horas é que a gente realmente mostra o amor de Deus, chorando com aqueles que choram, né? Fazendo algo para abençoar quem realmente precisa. Eu quero agradecer você que doou água, doou material de limpeza, doou algum alimento que já foi encaminhado para os nossos irmãos ali. Estamos muito felizes hoje aqui na Maravilha, porque estamos recebendo o pastor Ernesto, da Igreja Amor Church. Falei certinho, apóstolo? Exatamente, isso mesmo. Muito boa tarde. É uma alegria estar aqui, pastor, juntamente com vocês, todos os ouvintes da Rádio Maravilha. E que Deus continue abençoando vocês, usando vocês como instrumento do Senhor, pois eu sei que um trabalho como esse a gente não consegue mensurar o alcance e onde nós chegamos. Mas o nosso desejo é que através dessa rádio, quando chegarmos em ambientes, cheguemos para abençoar e ser resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, que assim seja, que alegria, né? Mandar um abraço aí pro Wender, estou falando agora, o Wender foi uma das pessoas que semana passada foi muito abençoada aqui por essa programação, ele estava passando um desafio na vida dele, entregou a vida para Jesus, mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp falando, estou entregando a vida para Jesus agora. Isso é a maravilha, é o almoço com a palavra, tá bom? E você pode também mandar sua mensagem aqui pra gente pelo 034, número 997658989. Repetindo aí para você, 997658989. O finalzinho é bem facinho, né? E o comecinho é 997658989. Manda seu WhatsApp aqui pra gente, viu? Pra gente poder ler aqui. Às vezes você conhece o apóstolo Ernesto, manda um oi aqui pra ele, fala, eu conheço esse homem de Deus. O apóstolo Valdivino Rita tá aí ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho vou anunciar o que o senhor me pediu, viu, apóstolo? Vai abençoar muito. Tá com a gente também o Sebastião Severino, nunca falta, né? A irmã Larissa Correia, filhinha dela, sempre ligadinha aqui com a gente também. Pode ir mandando mensagem, gente, que com paciência eu vou ler tudo aqui, tá bom? É a 89.7, almoce com a palavra. A Rádio Maravilha, Rede Maravilha, é uma iniciativa do nosso irmão Eduardo Cunha, que recebeu esse direcionamento de ter uma rádio que tocasse o som do céu e que fosse a rádio de todas as igrejas. E é nessa visão que nós estamos aqui. Deus abençoe nosso irmão Eduardo Cunha, Deus abençoe nosso irmão João Júnior, através dele, quando ele ficou sabendo que o Eduardo Cunha estava com esse projeto para Minas Gerais, ele deu o grito e falou, traz para Uberlândia, que Uberlândia precisa de uma rádio com um sinal maravilhoso e que venha transmitir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui no 89.7. Se você quiser o streaming aqui da rádio, manda pra gente uma mensagem aí no nosso WhatsApp 997658989 e eu mando para você agora, tá? O link para você poder acessar pela internet. Pela internet, qualquer lugar do mundo onde haja o sinal, você consegue nos acompanhar ouvindo e até vendo a gente aqui nos estúdios, tá bom? 997658989. Eu peço para você mandar mensagem no WhatsApp, porque acho mais fácil do que você às vezes tentar colocar. Mas se você quiser colocar direto aí no seu endereço de rolagem, no seu navegador, é rádio 897 maravilhafm.vercel.app. Repetindo, rádio 897 maravilhafm.vercel.app. Tem algumas pessoas que acessam o site da Rádio Maravilha e falam assim, mas eu não estou conseguindo acessar Uberlândia, porque nós somos uma rádio em rede. Então, para você acessar o nosso conteúdo exclusivo de Uberlândia, você precisa selecionar a rádio aqui de Uberlândia, que é 89.7, a Maravilha Uberlândia. Você também consegue falar com a gente pelo nosso Instagram. O Instagram está com uma promoção maravilhosa. Fizemos uma parceria com a World Pizza, dos nossos queridos irmãos. Um abraço aí para a World Pizza. Aquela pizza com queijo derretendo, vários sabores, com aquele atendimento diferenciado. É na World Pizza BR. Você pode participar dessa promoção nos seguindo aí no Instagram, viu? Uberlândia 89 Maravilha. Não sei se crente gosta de pizza, viu? Mas da semana passada para cá, nós aumentamos quase 400 seguidores depois dessa promoção da pizza, tá, gente? Eu imagino que goste. Mas todo mundo gosta de pizza, né? Então, segue a gente lá. É Uberlândia 89 Maravilha no Instagram. Lá você vai ver a nossa postagem que está falando da promoção da pizza. Você vai curtir, marcar 3 amigos, segue o perfil Uberlândia 89 Maravilha, segue o perfil da World Pizzas BR e você vai estar concorrendo. A World Pizzas está ali no bairro Santa Mônica, fica ali na Avenida Ana Godoy de Souza, esquina com a João Balbino, com a antiga 38, facinho de achar. Pelo Instagram também você pode pedir pizza e eles vão te atender rapidinho aí. Marcos, um abraço para você, meu querido. Ele está falando aqui que está ligadinho aqui na Maravilha.
Grande Marcos, está com uma foto aí com a criança, não sei se é seu filho, um abraço para você, para ele também. Deus abençoe vocês. É a Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Por falar em som do céu, tá vindo aí o Ricardo cantando uma canção maravilhosa. Na sequência, o apóstolo vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Eu já vi muitos amores, mas nenhum superou o teu. Eu já vi outros olhares, mas nenhum desses olhares foi melhor que o teu. Eu já vivi outras experiências, mas a melhor foi te encontrar. Depois que te conheci, descobri que é amar. Entendi que os outros amores foram ilusão, não me causam decepção. O seu amor entrou na minha vida, curando as feridas do meu coração. Isso é verdade, não é mentira. Quando sinto tua presença, a minha alma arrepia. Jesus, tu és amor da minha vida. Fica aqui comigo, não me deixe mais. Se depender de mim, eu não volto pra trás. Não, eu não volto mais. Se estiver aqui comigo, já tá bom demais. Eita, sanfoneiro! Eu já vivi muitas experiências, mas a melhor foi te encontrar. Depois que eu te conheci, descobri o que é amar. Entendi que os outros amores foram ilusão, me causou decepção. O seu amor entrou na minha vida, curando as feridas do meu coração. Isso é verdade, não é mentira. Quando sinto tua presença, a minha alma arrepia. Jesus, tu és amor da minha vida. Fica aqui comigo, eu não me deixo mais. Se depender de mim, eu não volto pra trás. Não, eu não volto mais. Isso é verdade, não é mentira. Quando sinto tua presença, a minha alma arrepia. Louvado seja Deus. Maravilha FM 89.7, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Que maravilha, a gente está recebendo as mensagens aqui pelo WhatsApp. Não vai dar para me ler agora todas, mas no decorrer aqui da programação eu vou citando cada um. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. O Marcos e o filhinho dele, que estão aqui ligadinhos, ele mandou aqui a foto de novo, falando, é meu filho que está aqui comigo, acompanhando a maravilha. Deus abençoe, viu? E estamos juntos em mais uma edição do Almoço com a Palavra. Esse programa de segunda a sexta-feira recebe sempre um convidado, uma convidada especial para compartilhar a palavra de Deus. Lembrando que às sextas-feiras a gente sempre traz um ministro de louvor para tocar ao vivo aqui para nós, tá? Nessa sexta-feira agora, a gente vai estar recebendo o filho do pastor Lafayette, ministro de louvor, e os dois vão ministrar ao vivo aqui, vocês vão ver que bênção. Amanhã, quinta-feira, a gente sempre recebe uma irmã, uma mulher, vai estar aqui a bispa ministrando a palavra de Deus para nós, esposa do bispo Robson, ela que é bênção de Deus também, vai abençoar muito a sua vida. Por falar em coisa boa que está por vir, a partir da quarta-feira da semana que vem, nesse espacinho aqui do Almoço com a Palavra, nós vamos ter o programa Entre Nós, que é um programa voltado para a família, entendendo para transformar, com a Keliomara Dias. Então, quarta-feira da semana que vem, nesse período mesmo do Almoço com a Palavra, nós vamos abrir esse quadro, o Entre Nós, entender para transformar. Aqueles assuntos sobre família que vale a pena a gente meditar, refletir, para ter uma mudança e viver uma família plena na presença de Deus. Não estou falando de família perfeita, falando de família plena, tá? Que Deus possa nos abençoar. É uma nova iniciativa visando abençoar as nossas famílias no nome de Jesus. O Almoço com a Palavra vem sempre trazendo um convidado. Hoje está com a gente aqui o apóstolo Ernesto, da Igreja Amor Church.
Já tem um tempinho que a gente está querendo trazer ele aqui. Conheço de longa data a Patrícia, né, que é membro lá da igreja também. Patrícia do Café Mineiro. Um abraço aí pro Café Mineiro, na Belarmino, Cota Pacheco, no Santa Mônica. Pensa num cafezinho bom. Um negócio que você vai lá, que você não tem vontade de ir embora, que você começa a conversar. É uma companhia tão bom, um lugar tão agradável. É uma bênção. E eu peguei o contato do apóstolo com ela e a gente começou então a trabalhar para trazê-lo aqui hoje. É uma alegria, é uma igreja realmente relevante para a nossa cidade, que tem feito um trabalho maravilhoso e que Deus possa, apóstolo, usá-lo poderosamente para transmitir essa palavra viva e eficaz ao nosso coração. Amém. Pastor, muito obrigado. É uma alegria poder estar aqui com vocês, como eu disse, e uma oportunidade tão singular de nós compartilharmos a palavra do Senhor. E o meu desejo é que onde essa rádio está alcançando, que realmente o Senhor possa falar ao seu coração e que essa palavra ela possa surtir efeito na sua vida. E que a partir de hoje, porque não é a palavra do Ernesto, é a palavra de Deus, e eu tenho certeza que ela tem um poder de mudar cenários, mudar realidade. E eu quero ler com você um texto de Hebreus, capítulo de número 3, o versículo de número 12. O texto diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Eu sei que, como cristão, a gente luta e pela manifestação do Espírito Santo, a gente foca no que esse texto está dizendo sobre livrar o nosso coração da perversidade. Quando olhamos alguém perverso, a gente reprime isso, a gente não é favorável, a gente não auxilia, a gente não concorda com atos e atitudes como essa. Mas o texto, ele me fala algo muito interessante, que o texto vai dizer que eu não posso ter um coração perverso, mas também o texto fala que o meu coração não seja incrédulo. O autor aos Hebreus, ele estava lembrando aqui há um tempo que o povo de Israel, após a peregrinação, após Deus ter feito tantos milagres, esse povo desistiu de acreditar na promessa. E nós somos convidados diuturnamente a desistir das nossas promessas. O cenário, a realidade que nós estamos vivendo, às vezes frustrações, às vezes notícias ruins que recebemos, elas querem tirar de nós a capacidade de crer. Mas o texto está dizendo um alerta: tomem cuidado, irmãos, porque a incredulidade ela pode afastar você de Deus. E hoje eu não sei como que você está e o que você está passando, ouvinte. Talvez hoje você está aqui sofrendo o reflexo de tentativas frustradas de coisas que não deram certo. Talvez você está passando por um processo e às vezes nós somos persistentes para crer na promessa e temos dificuldade de ser persistente no processo de alcançar a nossa promessa. Mas o texto vai dizer, olha, você não pode dar vazão à incredulidade, você não pode permitir a incredulidade. E Deus está falando com um povo que viu milagres. Deus está falando com um povo que, se referindo a um povo que viu ele criar projetos e fazer histórias e criar caminho no meio do deserto. Então, queridos, anote isso, a incredulidade não é falta de evidência, mas é uma dificuldade de confiar. E o que nos faz ter dificuldade de confiar? O tempo, às vezes, ele nos faz ter dificuldade de confiar. O cenário que nós estamos vivendo, sentimentos ruins, às vezes, nos faz ter dificuldade de confiar. Mas hoje Deus te ama tanto que Ele está vindo com essa palavra para você, para dizer para você, continue crendo, continue confiando, porque nós servimos um Deus que muda cenários. A incredulidade, ela tem a capacidade de gerar medo e o medo que te paralisa, mas a fé, ela tem a capacidade de te dar coragem e uma coragem que te impulsiona. Então o texto está dizendo, olha, não alimente o seu coração com a incredulidade. E aí eu preciso hoje trazer uma reflexão para você. Analisando a sua vida hoje, como que tem sido a sua vida? Ela é um reflexo da sua fé ou ela é um reflexo da sua incredulidade? Porque não é apenas sobre ir num culto, ir numa igreja, participar de um grupo, participar de uma célula. A questão é como que está o seu coração. E quando a gente vai falar da incredulidade, escuta, nós precisamos entender que a incredulidade, ela enxerga gigantes
aonde Deus está enxergando apenas uma oportunidade. Foi assim com Davi, foi assim com Saul. Saul ficou incrédulo ao ponto de ver o gigante e falar, não conseguimos, ele é um guerreiro de guerra e a gente não consegue, olha o tanto que ele está preparado. Mas Davi, movido não pela incredulidade, mas movido pela fé, ele disse, ô gigante, tu vens a mim com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é o gigante que está se levantando hoje. Talvez é um gigante na sua área profissional, na sua vida financeira, sentimental, familiar, talvez na sua vida ministerial. São gigantes que se levantam. E Jesus nos alertou que gigantes iriam se levantar, pois ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas em todo momento ele nos deu a garantia da nossa vitória. Eu não sei qual que é o gigante que tem se levantado diante de você hoje, mas o que muda não é a questão ou a expressão desse gigante, mas o que muda é o como você vai lidar com esse gigante. E hoje o meu convite para você, eu sei que talvez palavras que os homens falam, às vezes afetam o nosso coração. Às vezes cenários e resultados até negativos que às vezes bateram na nossa porta ou outrora nem bateu na porta, entrou desesperadamente, ou às vezes apareceu um diagnóstico, mas hoje o Deus te encontra nessa programação para dizer para você, continue confiando, porque os homens podem ter esquecido de você, mas Deus não esquece de você. Você precisa hoje começar a confiar em Deus de uma forma sobrenatural, porque a incredulidade tem a capacidade de limitar as suas experiências com Deus, mas a fé, ela te proporciona a viver, a mergulhar numa vida aonde você vai viver o sobrenatural do Senhor. O texto fala, não alimente o seu coração com a incredulidade. Onde a incredulidade domina, o sobrenatural de Deus não acontece. E aí, Ernesto, como que eu sei se eu sou? Quais são as características de uma pessoa incrédula? Como eu disse para você, às vezes não basta ir na igreja, às vezes não basta participar de um grupo, mas você precisa crer fielmente no Senhor. Quando eu começo a estudar sobre a incredulidade, eu percebo que a incredulidade é aquela pessoa que está sempre questionando. Você já viu que tem gente que é assim? Nunca acredita, ele precisa de uma questão lógica para crer, ele precisa, ele fica com ceticismo constante. Então, escuta, se você sempre questiona, tome cuidado. Faça aí um diagnóstico no seu coração se talvez a incredulidade não está falando mais alto do que a fé. Ernesto, como que eu sei, pastor, se a incredulidade está conquistando meu coração? Pessoas incrédulas são aquelas que o foco deles é só em problema. Então o problema é o governo, o problema é a crise, o problema é a cidade, o problema são as pessoas, o problema é que ninguém olha para mim, o problema é que todo mundo me virou as costas, o problema é que eu perdi uma oportunidade, o problema é que alguém me traiu. Isto são características de pessoas em que a incredulidade está falando mais alto do que a fé. Agora, quando a fé fala mais alto, não tem problema você passar por uma adversidade, por uma luta. Lembra dos discípulos no barco? Todos estavam na mesma situação, tentando tirar água do barco, a tempestade era forte, o vento era contrário, mas a Bíblia diz que um dos discípulos disse para Jesus, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Queridos, o que muda não é a proporção da sua tempestade, mas é qual é a voz que você alimenta. Se é a voz da sua fé ou se é a voz da sua incredulidade. Tome cuidado, porque as pessoas que estão alimentando a incredulidade, elas têm a capacidade de ter uma memória seletiva. Ela lembra de problemas, mas eles esquecem do quanto Deus já fez prodígios, quanto Deus já interviu com milagres na história da vida dela. Olhe para você hoje. Você só chegou até aqui. Eu cheguei até aqui, os pastores que estão conosco, nós só chegamos até aqui, porque na jornada da nossa vida houve intervenção divina, houve uma ação de Deus sobre a nossa vida, houve um milagre de Deus sobre a nossa vida. E hoje você não está ouvindo essa programação em vão. Hoje você está ouvindo essa programação porque Deus está pegando na sua mão hoje para tirar de você toda a possibilidade de uma incredulidade governar o seu coração, para que você hoje alimente a sua fé. O cenário pode estar desfavorável, mas você tem fé para que
cenário seja mudado. Talvez o que você ouviu do homem não te agrada hoje, mas o que você ouviu de Deus é o que vai prevalecer na sua vida. Escuta, tome cuidado, porque a incredulidade é aquela que depende exclusivamente de uma lógica natural. Às vezes você tem um projeto que o Senhor colocou sobre o seu coração, e aí quando você olha para a sua realidade não é favorável ao que Deus falou. Mas se Deus falou, escute, se Deus falou, fique tranquilo. Se Deus falou, Ele muda realidades. Ele faz milagres. Ele faz o mar se abrir, a terra parar, o sol retroceder em seu favor. Quando eu fico analisando, às vezes quando eu começo a conversar com algumas pessoas, em pouco prazo de conversa, a gente consegue perceber que às vezes o que sai da boca dessa pessoa é que ele acredita só naquilo que vê. Ele acredita só naquilo que ele consegue controlar de forma palpável. Mas hoje o meu convite para você é ter uma fé como a fé de Abraão. Deus não mostrou para Abraão onde iria, só disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Em Hebreus 11, o texto vai falar, o autor vai escrever, ele saiu sem saber para onde ir. Sabe por quê? Porque a fé não precisa de todas as certezas. A fé não precisa de todas as convicções. A fé você só precisa, queridos, entender que foi Deus quem falou com você. Quando eu estou na lógica, quando eu permito a incredulidade, eu quero que, Deus me deu um projeto que eu vou gastar 100 mil reais, então eu preciso ter os 100 mil. Não, de repente Deus te deu um projeto, que o custo desse projeto é 100 mil reais, você se encontra apenas com 10 mil reais. Mas Deus está dizendo para você, dê o passo, porque quando você der o passo, eu te mostro a estratégia. Dê o passo, porque quando você der o passo, você vai ver que eu tenho já resposta para a sua vida. Talvez hoje você está me ouvindo e chegou um diagnóstico desfavorável sobre a sua casa. E você não pode permitir que o diagnóstico possa governar a sua vida, governar suas emoções, governar o seu destino. Escuta, o seu destino é governado por Deus. A sua história foi escrita por Deus. E hoje eu te pergunto, analisando a sua vida hoje, você tem características de uma pessoa incrédula ou de uma pessoa que vive pela fé? Porque enquanto o incrédulo vive, um ceticismo constante, questiona, fala tudo, escuta, quem tem fé, ele tem uma confiança antecipada. Anote isso se você estiver ouvindo essa palavra. A pessoa que tem fé, ele confia antes de acontecer. Esse é o exercício da nossa fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, gastado com vários médicos, a situação ia de mal a pior, ela estava em um ambiente inóspito, ela estava vivendo uma situação desagradável, mas quando ela ouviu dizer que Jesus estava passando, sabe o que ela fez? Ela começou a declarar, se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar, ela não colocou uma condição, será que eu vou ser curada? Será que eu posso fazer isso? Não. A fé é uma confiança antecipada. Ela já dizia, se eu tocar, eu vou ser curada. A fé é você crer antes de ver. Escuta, queridos, toma posse dessa palavra. Eu não sei pelo que você está passando agora, mas o Senhor, Ele alimenta o seu coração, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo para vocês, cuidado, irmãos, não permita e não deixe que nenhum de vocês alimente o seu coração com a perversidade e muito menos com a incredulidade. Escute, a verdadeira fé é aquela que ativa em você uma coragem, mesmo diante de risco que você possa estar passando. Hoje Deus está te encontrando nessa programação porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu daquilo que Ele disse para você. Às vezes hoje você está me ouvindo e às vezes algumas situações, alguns desprazeres que a vida proporciona para cada um de nós, ela veio e ofuscou a sua fé. Mas deixa eu te dizer algo, queridos, um garimpeiro, ele não constrói ouro. Todo garimpeiro, o que ele faz? Ele vai buscar o ouro, então ele tira pedras, ele tira terra, porque o ouro já está pronto. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje com você? Apenas tirando uma pedra, apenas tirando uma terra, porque a fé já existe aí dentro do seu coração. E se o inimigo tentou ofuscar a sua fé, hoje o Senhor está te alcançando para alimentar hoje a sua fé, tirar todos os escombros que às vezes uma provação, uma tempestade colocou sobre você. Mas hoje, escute,
você está tirando essas pedras, esses escombros. Porque se a incredulidade te produz um atraso, a fé hoje vai produzir em você um acesso. Então acredite mesmo sem ver. Acredite mesmo quando as coisas não estão favoráveis. Porque quando chega a limitação do homem, aí que começa a intervenção divina. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família e que você tenha fé para crer que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na história da sua vida. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vou aproveitar o apóstolo Ernesto para ele fazer uma oração por você, por mim, por nós. Você que está aí acompanhando a nossa programação, deseja colocar algo diante de Deus. Esse é o momento. Nós recebemos uma mensagem aqui muito especial da Ana Amélia e o Saul, falando que amam muito a vida do Senhor, viu? Bênção. Nós vamos orar por eles e por todos vocês que estão aí, que precisam de oração. Aproveitar o Senhor para fazer essa oração. Queridos, nós vamos orar agora e uma vez uma pessoa chegou, gritou diante de Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem era um cego e todo mundo sabia qual era a necessidade dele. Ele queria ver. Mas Jesus, quando chega diante dele, ele disse o seguinte: o que queres que eu te faça? Todo mundo sabia que ele queria ver. Mas a nossa boca expressa a revelação do nosso coração. E quando aquele homem fala: Senhor, eu quero ver, Jesus estava, dando a ele a oportunidade para mostrar para todo mundo que mesmo sendo cego, mendigando, ele não perdeu a fé. Jesus sabia que ele tinha fé, mas ele queria que as outras pessoas também descobrissem que aquele cego tinha fé. Então hoje o Senhor também te pergunta: o que queres que eu te faça? A sua vida será reflexo do nível da fé que você tem em Deus. Os frutos que você vive, que você colhe, Ele está definindo ou está revelando o nível da fé que você tem. Então vamos orar, unindo agora a nossa fé, para que você hoje seja alcançado pelas bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Senhor, hoje nós podermos estar aqui nessa rádio, Senhor, para poder, Senhor, fazer ecoar a Tua voz, o Teu querer, a Tua palavra, Senhor, sobre a vida de muitos lares, famílias, Senhor. Talvez alguém está agora, neste exato momento, no seu trabalho, em casa, ou está dentro do seu veículo, Senhor, e o Senhor promoveu esse encontro. Deus, que privilégio saber que a Tua graça nos alcançou. Que privilégio saber que as Tuas misericórdias, elas nos alcançam todos os dias. Ó Deus, o Salmo diz que a Tua palavra diz que a Sua bondade, Senhor, ela nos seguirão por todos os dias. E hoje, Senhor, algumas pessoas estão ouvindo essa palavra. E eu sei, Senhor, que o Senhor veio descortinar hoje. O Senhor veio tirar escombros que a vida, ó Deus, nos ocasiona. Escombros que às vezes, Senhor, vieram sobre nós e alimentou mais a incredulidade do que a nossa fé. Senhor, talvez são cenários, são palavras. É o tempo, Senhor, que está demorando chegar essa promessa. Mas hoje o Senhor está fortalecendo a fé dos Teus filhos. Talvez tenha uma mãe agora, Senhor, que está, Senhor, ouvindo essa rádio, clamando pela vida do seu filho. Talvez agora é uma esposa que está clamando pela vida do seu esposo. Talvez é esse empresário que hoje está aí diante da sua empresa pedindo ao Senhor um socorro, uma resposta, Senhor. Talvez alguém está agora no leito de hospital, Senhor. Talvez não ouviu o que esperava dos médicos, Senhor. Mas hoje está vindo uma resposta do médico dos médicos, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, invadir esses ambientes, Senhor, trazendo aos Teus filhos a paz que excede todo entendimento, trazendo resposta, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, mediante a fé que nós estamos depositando, acreditando no Senhor, que a partir de hoje, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, Senhor, ele comece um novo ciclo de vida a partir de hoje. Será um ciclo de orações respondidas em nome do Senhor Jesus. E porventura, Pai, a depressão, a angústia, a ansiedade, Senhor, está inquietando tanto o Teu filho, a Tua filha, Senhor, nós rogamos a Ti, venha trazer um bálsamo suave, coloque a Tua paz, que excede todo o entendimento, aos corações dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Diga amém, meu querido, minha querida. Tome posse da sua bênção e para a glória de Deus. Viu? Que alegria receber o apóstolo Ernesto aqui hoje. E a gente está muito maravilhado com tudo aquilo que Deus transmite ao nosso coração através da vida dele. E a gente vai bater um papo com ele logo depois dessa canção. Vamos falar sobre o ministério, sobre as ações que a igreja dele tem promovido. E eu tenho certeza, o pessoal sempre elogia e fala: olha, aquela segunda parte do programa é bênção demais. É um bate-papo que sempre traz tesouros
tesouros ao nosso coração, de revelações que vêm da parte de Deus, viu? Lembrando que na quarta-feira da semana que vem a gente começa aqui esse espaço entre nós, entendendo para transformar, com a Cleomara Dias, falando de tópicos relacionados aí com a família. E em primeira mão, com a presença do apóstolo Ernesto, a gente já vai anunciar para você uma grande bênção. No dia 1º de abril, que não é o dia da mentira, nós vamos ter o primeiro culto maravilha, com a presença do Regis Danese e toda a sua família ministrando louvor, e a palavra com o apóstolo Jorge, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos passar maiores detalhes. Por falar em Regis, ele que vem cantando Profetizo, na volta a gente bate aquele papo com o apóstolo Ernesto, que está aqui com a gente. 12h33, almoce com a palavra. Tudo que estava morto viverá. O ambiente preparado está. A glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos, enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo, profetizo, profetizo a bênção do Senhor. Você pode declarar comigo e profetizar a bênção do Senhor?
de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Assim Profetizo, Regis Danese, grande bênção, 89.7, Maravilha FM, diretamente dos nossos estúdios aqui da cidade de Uberlândia. O pessoal tá que participa pelo 99765-8989, 9765-8989. Um abraço muito especial aí a todos os queridos, o irmão João Júnior, que sempre participa aqui com a gente, parceiro também da nossa rádio. E nós queremos mandar um abraço muito especial hoje para Érica, viu? A Érica, ela abençoou a rádio com uma promoção exclusiva aí para as mulheres. Ela é visagista especializada em mechas e cortes. Ela tem um olhar artístico mesmo para deixar a irmã mais bonita, viu? E ela tá abençoando aqui com 3 brindes. É um corte, uma hidratação e... eu esqueci qual que é o outro agora, Júlio, você lembra? Não lembra, não. Eu também não tenho cabelo assim demais, né, cara? Mas é o corte, uma hidratação. Eu vou lembrar o que é, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas são 3 brindes. Ela que tá ali na Francisco Ribeiro 427, Avenida Francisco Ribeiro 427, no bairro Santa Mônica. Ela atende ali. Segue ela no Instagram, é Érica Rezende Concept. Facinho de achar. Colocando Érica com H, você já vai aparecer a primeira aí. E a gente vai começar a compartilhar a partir de amanhã com vocês o post, para vocês estarem seguindo. Mas já tá dando briga aqui, viu, gente? Os irmãos já começaram, é meu. Eu ouvi a palavra do apóstolo Ernesto e já tô tomando posse, é meu, né? Vai ser um negócio desafiador esses brindes. A gente vai explicar as regras direitinho. Obrigado, viu, Larissa, pela sua presença. Apóstolo Ernesto, a Larissa disse assim que ela participou de um evento com o senhor, o Encontro dos Empresários, com o apóstolo, com o senhor em janeiro, e que foi uma bênção. Ela conversou com o senhor e disse que foi muito abençoado aquilo que o senhor ministrou ali. Tá mandando um abraço para a igreja, para o senhor e para a Maravilha aqui, né? Muita gente ouvindo. Apóstolo, vamos falar um pouquinho sobre isso então também, né? Eu lembro que a gente trabalhou junto numa empresa, eu vou fazer uma propaganda para a Rinodê aqui, né? Nós trabalhamos numa empresa de marketing chamada Rinodê. Realmente não era uma pirâmide, é realmente uma empresa de marketing com produto e tudo mais. E a gente trabalhou alguns anos ali em um momento muito especial. Eu, pelo menos, fui muito abençoado financeiramente naquela época. Muita coisa que ainda tem na minha vida até hoje é resultado daquele trabalho desenvolvido lá atrás, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o apóstolo naquela época. E o senhor, desde então, o senhor veio de Ribeirão para cá? Não, eu sempre fui de Uberlândia. Sempre foi de Uberlândia. Tinha uma pessoa que era o meu amigo lá de Ribeirão que tinha me inserido no projeto, né? Ah, entendi. Por isso, eu fiquei com a impressão que o senhor era de Ribeirão, mas o senhor... Nascido e criado nessa no terra Uberlândia maravilhosa mesmo? de Uberlândia, que eu amo tanto. Coisa boa. E o senhor já nasceu num berço cristão ou não? Não, a minha conversão foi algo muito, assim, eu falo que sobrenatural mesmo, porque a minha família não era cristã, meu pai não era cristão, nem minha mãe, nem meu irmão. E no dia 4 de janeiro de 93, eu era uma criança de 11 anos de idade, eu acordei num domingo pela manhã, só eu acordei aquele dia bem cedo, abri o portão da minha casa e sentei na porta da minha casa e não sei porquê. E aí, de repente, passou um amigo meu, e nesse amigo, Peterson Ricardo, que é uma bênção, ele me convidou para ir na igreja. E aí ele falou, Ernesto, vamos, porque lá tem a escola dominical, e ali sorteia brindes, até relógio. E eu corri para casa, acordei minha mãe, mãe, eu preciso ir, senhora deixa eu ir, porque diz que sorteia até relógio. Olha. E naquele dia, aos 11 anos de idade, eu participei da escola bíblica dominical, e a professora Alessandra e a professora Edna acreditaram que uma criança de 11 anos já poderia aceitar Jesus. Então, eu lembro, assim, com muita clareza, o dia que ela falou, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ali começou a minha trajetória de fé. Aquele dia foi o dia que eu descobri que Jesus já tinha dito sim para mim, né? Não foi eu que disse sim para Jesus, ele que disse sim para mim. E eu aceitei Cristo como meu Salvador e a minha jornada de fé começou a partir daquele dia. Glória a Deus. Ali começa a caminhada, então. Muitas. O chamado pastoral mesmo para o senhor começou quando? Então, é tão interessante que quando a gente fala de chamado, né, às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade porque sempre quando Deus te vocaciona para uma chamada, a maioria das vezes você não tem a capacidade para elas.
nessas mesmas escolas bíblicas dominical, às vezes o professor me pedia para ler um tópico da revista e eu tinha vergonha, eu ficava gaguejando, eu ficava ofegante de medo e tudo, mas naquelas mesmas épocas eu estava no culto em que Deus usava profetas para falar comigo. Eu te chamei para pastorear a igreja. Eu te chamei para você ministrar a minha palavra. Vou te usar. E eu pensava, gente, eu não dou conta de ler nenhum tópico da revista. Como que eu vou conseguir pregar uma palavra na frente das pessoas e tudo? Mas aí eu fui entendendo isso, sabe? Que o Senhor foi nos chamando. Em 2006 eu mudei para Campinas, que eu me casei, fui para lá. E lá o Senhor acionou o nosso ministério de uma forma muito poderosa. Quando eu cheguei em Uberlândia, eu retornei para Uberlândia em 2010, o Senhor começou a falar claramente conosco. E a gente começou o nosso chamado aqui. Em 2012, foi dia 8 de fevereiro de 2012, a primeira igreja que eu pastorei aqui em Uberlândia. Na cidade de Uberlândia. Exatamente. Já era Amor Church ou não? Não, era Assembleia de Deus, Ministério Missão aos Povos. Certo. Foi tão interessante que eu estava numa convenção em São José e Deus usou um pastor no meio de uma multidão para dizer: o Deus que te chamou, ele sabe o seu endereço, sabe o seu telefone. Na hora certa, esse telefone toca. E isso era um domingo, na terça-feira, realmente o telefone tocou. Era o pastor Álvaro dizendo: Ernesto, tem uma igreja aqui em Uberlândia. E a gente está com dificuldade de colocar um obreiro lá, um pastor. E o seu nome foi citado e a gente orou e sentiu de Deus. Eu falei: pastor, ele falou: mas eu preciso te explicar qual é a igreja. Porque a igreja estava com uma dificuldade, poucas pessoas tendo coragem de ir. E ele disse: você é novo, você vai começar agora. Mas eu disse: se é Deus que está me levando, não importa o lugar, eu estarei lá. E nós começamos. A igreja, na época, tinha 23 pessoas. E a gente fez com muito amor aquele trabalho. E o Senhor foi nos usando. Eu lembro que eu assumi em fevereiro. E no meu aniversário, que foi em setembro, a gente já estava com 163 membros naquela igreja. Que benção. Foi um mover de Deus. Nesse tempo que o senhor estava na missão, chegou a conhecer o pastor Everton? O Everton, sim, amigão, nossa. O Everton, Amigão, ele é figurinha marcada aqui na casa, sempre tá por aqui, tá pastoreando ali no Jardim Brasília. Um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus, Viver em Cristo, né? Sim, Josiane, o Everton, bênção demais. Tivemos muitas experiências juntos. Olha aí, que maravilha. Graças a Deus. E aí o senhor recebeu um chamado específico para um ministério que tem esse formato hoje da Amor Church? Sim. Ou, sim, Isso, é o que eu falei, toda vez que Deus te chama é algo muito... É porque talvez ele mexe um pouco com a sua estrutura. Estava cumprindo o meu chamado na Assembleia e foi algo assim muito providencial. O Senhor estava frutificando o nosso ministério. E no dia 8 de junho de 2018, eu estava em um evento em Goiânia e Deus falou claramente comigo: a partir de hoje eu te preparo para uma nova jornada. Aí eu fiquei meio assim e comecei a... Como assim uma nova jornada? Eu pensei, vou para outra congregação e tudo. E aí eu estive em um evento em São Paulo e Deus começou a dizer: chegou um tempo de rompimento. Você vai romper do lugar que está para você viver uma nova fase. Só que não era nada fácil. Romper de um lugar que está dando certo, romper de um lugar que eu gosto, romper de um lugar onde as pessoas, sabe, você já tem um relacionamento, um convívio, é muito desafiador. Sim. Né? E eu acredito que quando Jesus fala sobre aquele negar a si mesmo, muitas pessoas focam sobre esse negar a si mesmo, sobre um desejo de carnalidade e tudo, que também é. Mas quando eu falo sobre, eu entendo que esse negar a si mesmo é deixar as nossas vontades, porque pela minha vontade eu estaria lá. E aí o Senhor falou várias vezes. Eu lembro que uma vez eu fui no apóstolo Érica, Seara de Deus, e Deus usou ele de uma forma muito poderosa. Então eu fiquei 1 ano e 7 meses. Todas as vezes que você ouviu falar isso, eu vou te dar propriedade de datas, de eventos e de tempo, porque isso não foi uma historinha. Foi uma experiência que eu vivi 1 ano e 7 meses, Deus falando: chegou um novo tempo. Com muitas confirmações, muitas, né? Ao ponto de que a última eu falei: Deus, já que o Senhor está falando comigo, eu vou dar um passo. Tinha um galpão ali, próximo de onde é a igreja hoje. Eu falei: não tem dinheiro. O senhor falou que ia mandar o recurso antes da necessidade. E aí eu liguei para uma imobiliária e o corretor falou: isso era uma quinta. Ele falou: vamos amanhã, sexta-feira, 10 horas da manhã. Certo. E quando foi 8 horas, uma pessoa me ligou e falou: pastor, estou lutando com Deus a semana inteira, mas essa madrugada Deus me disse que eu tinha que te ligar antes das 10 da manhã e pedir a conta bancária do senhor, porque Deus me disse que o senhor tem um projeto de uma igreja e ele precisa depositar um dinheiro na sua conta antes das 10 da manhã.
Olha, que era o sinal tremendo. do galpão que a gente precisava. Glória a Deus, hein? Então, aí naquele dia, eu falei, Senhor, só me revela. Então, Deus trouxe tudo, Deus trouxe o nome. Hoje você vê, talvez, a logo da nossa igreja, e não é uma logo de modinha, a parede preta. Não, foi tudo que Deus nos mostrou. Né? Eu me lembro um dia que eu estava no culto, Deus usou um pastor que estava ministrando e falou, olha, Deus vai te levar para um novo momento, uma nova jornada, uma nova igreja. E quando ele falou nova igreja, na minha mente eu criei uma imagem. Certo. E aí, daqui a pouco, uma irmã me procura, no final do culto, falou, pastor, eu vi o senhor numa igreja. E, por incrível que pareça, a mesma igreja que ela viu foi exatamente a igreja que eu também vi. Então, eu deixei só o Senhor agir. E assim surgiu a comunidade do Amor Church, Glória uma a igreja Deus. que tem sido uma bênção. Completamos 6 anos no mês de dezembro do ano passado. Estamos aí cumprindo as promessas do Senhor. Olha que benção. O pastor Rafael e a pastora, acho que é Maíra, da CDAC. Eu não sei o que é a abreviação. A nossa igreja são os nossos pastores, a de CEDAC. Santa Juliana. É isso. Hoje, a nossa igreja, nós temos 3 unidades, Uberlândia, Santa Juliana e Catalão. Pastor Rafael, pastora Maíra são os nossos pastores de lá, que amamos muito. Beijo no coração de vocês, filhos amados. O CDAC é CEDAC, abreviação de Comunidade do Amor Church. Ah, que benção. Um abraço, pastor Rafael. Um abraço, pastora Maíra. Estando aqui para Uberlândia. Pode chamar eles. Já estão convidados, viu? Já estão convidados para estar aqui com a gente. Um abraço para vocês. Tem mais gente aqui participando conosco, falando que conhece o senhor. A irmã Maria Clara. O apóstolo é uma bênção em nossas vidas e nossa igreja. Ama a vida dele. Amém. A Maria Clara trabalha conosco lá. Olha aí. Braço direito e esquerdo. Que Amor Church em peso por aqui, Glória hein? a Deus, que bênção. Deus abençoe toda essa igreja maravilhosa. Vocês sabem o quanto amamos vocês. E obrigado por estar nos prestigiando e conhecendo também essa rádio, né? Assim como eu, né? Conhecendo por agora essa rádio, que eu tenho certeza que vai edificar os nossos corações dia após dia, em nome de Jesus. Beijo a todos. Glória a Deus. E apóstolo, eu ia perguntar para o senhor, a igreja, só a existência da igreja em si, ela já exerce um papel na transformação da sociedade como um todo, né? Eu falo por mim mesmo, né? Eu me encontrei não posso dizer desde que eu era pequeno, mas quando eu era bem criança ainda, né? A mamãe já levava a gente ao culto, né? E ali me inspirou muito a música, as pessoas tocando, o pastor pregando. Sim. E me mostrou uma outra perspectiva de vida que eu poderia viver além daquilo que a gente vivia na nossa realidade familiar. E eu acredito que isso acontece com todo mundo. Mas a igreja do senhor em si tem algum projeto voltado assim para a comunidade, alguma coisa que vocês fazem? Então, é tão interessante que a gente procura atender todas as faixas etárias de idade, né? Então, um dia eu sentei com a nossa equipe e falei, olha, tudo que a gente faz aqui é um trabalho missionário. Sim. Desde o irmão que está lá no estacionamento da igreja para poder receber alguém. Eu fui no culto, a recepção lá é top, viu, gente? Exatamente. Então, isso é um trabalho missionário, Sim. né? Então, nós, a cada departamento, né, desde as crianças que nós temos ali, que é o nosso SEDAC Kids, a gente trabalha ali para fortalecimento dessa identidade. Os adolescentes, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando com eles agora sobre esse momento de ter uma comunhão e intimidade com Cristo. Glória a Deus. E a igreja, nós temos, através da Universidade da Família, não sei se é do conhecimento do senhor, Sim. Hoje na nossa igreja nós temos um projeto chamado Escola Raízes, aonde ela oferece para toda a população de Uberlândia cursos para casais, 8 passos para um casamento extraordinário, o curso Aliança, esse sim da Universidade da Família, o curso Homem ao Máximo, o CRAU curso também, Mulher Única, o CRAU ainda não. Ainda não? Mas esses cursos, eles são abertos a todos, então nós já recebemos até pastores de outras igrejas, famílias de outras igrejas que podem fazer os cursos que podem ali. fazer esses cursos. E isso é essa igreja, né? Sim. O que eu digo que nós temos uma necessidade de colocar uma placa, uma nomenclatura ali, mas eu acredito que em Uberlândia tem uma igreja. Sim, glória a Deus. Que é a igreja de Deus, a igreja do povo de Deus. E nós temos alguns trabalhos, por exemplo, todo mês a Larissa, ela se manifestou aí. Essa irmã que citou a questão do empreendedorismo. A gente acredita muito, porque eu creio que o pastor, nós temos que estar preparados para lidar, a igreja tem que estar atendendo todas as dinâmicas da sociedade, dos irmãos de fé. Porque, às vezes, o irmão tem uma empresa, tem um projeto, ele aprendeu a ser ele é um ótimo técnico naquilo que ele faz, mas, às vezes, tem dificuldade de uma gestão, de uma administração, de um projeto comercial. Sim. Então, a comunidade do Amor Church, toda última segunda-feira, a gente faz uma reunião de empresários, capacitando e possibilitando líderes e empresários a terem sucesso nos seus projetos que o Senhor confiou a cada um deles. É incrível, é um momento muito agradável.
Tem um coffee break gratuito para todo mundo. E a gente faz isso com muito amor no nosso coração. Eu vou. Então é a última segunda-feira do mês? Toda última segunda-feira, já vou pôr na às agenda. 19h45. Vai ser muito bem-vindo. Fazemos isso há 6 anos já na nossa igreja. E muitas pessoas chegaram ali. Eu costumo dizer, olha, você que tem o dinheiro e não sabe o que fazer, vem para a reunião. Você que sabe o que fazer e não tem o dinheiro, vem também. E graças a Deus, muitas empresas surgiram dessa reunião. A partir dessa reunião. Exatamente. Que bênção. E o que mais que o senhor pode falar da programação? A gente está caminhando para os últimos minutos aqui da comunidade Amor Church. Olha, eu quero fazer um convite muito especial. Inclusive, estava saindo agora há pouco da igreja, a gente fez um vídeo, porque nessa quinta-feira agora, nós vamos começar uma nova série das quintas-feiras do mês de março aqui em Uberlândia. E a série chama Destino. Deus ainda escreve novos capítulos. E eu sei que todos nós, em alguns momentos da nossa vida, parece que a gente perde o rumo da nossa história, parece que as coisas não estão fazendo sentido, mas Deus tem um destino para você. Então eu convido todos os ouvintes para estar presente conosco na Avenida Sacadura Cabral 879, amanhã às 19h45, porque Deus tem uma palavra de destino para que você possa viver todos os propósitos e a promessa dele na história da sua vida. Glória a Deus. Então essa nova série começa amanhã? Quinta-feira agora. São todas as quintas do mês de março. Nas nossas 3 unidades, Santa Juliana, Catalão e Uberlândia. Todas falando do mesmo tema. Todas. E amanhã é a abertura aqui em Uberlândia. Começou terça, que foi ontem em Santa Juliana, hoje em Catalão e amanhã aqui em Uberlândia. Pastor, é uma bênção. As nossas quintas-feiras nós temos visto o agir de Deus, Glória o mover de Deus, a resposta de Deus, milagres de Deus. Então você que está aí nos ouvindo, nós convidamos todos vocês. Nós não queremos saber do seu passado. Nós queremos pregar uma palavra que vai projetar o seu futuro e Deus está à disposição disso. Aí amanhã aqui em Uberlândia, a que horário? Qual que é o endereço? Às 19h45, na Avenida Sacadura Cabral 879. Nós ficamos a 300 metros do aeroporto de Uberlândia. Pertinho do aeroporto. Perto ali daquele posto de gasolina. De frente ao posto. Facinho de achar, né? Não tem a segredo. trincheira nova que foi aberta ali também, né? É a rua da igreja. Aí. E se você tem, às vezes, uma dificuldade de endereço, vai lá no Instagram da igreja, que é cdac.oficial. Repito, cdac.oficial, que é a comunidade da Amor Church, e você vai ter lá o endereço, vai saber como chega, vai saber os horários e todas as programações da nossa igreja. Que maravilha! O apóstolo Ernesto já vai ficar aqui o convite para ele voltar aqui na Maravilha, para trazer uma outra palavra para nós aqui, porque foi bênção demais, acrescentou muito. Eu amo muito esse tema sobre fé, e a gente realmente acredita que tudo parte daí, né? Começando lá do Jardim do Éden, Deus fala, não come, né? Porque morrerás, a serpente fala, não, pode comer que não vai dar nada não, ele tá com medo que você seja como ele, e ali havia uma escolha, acreditar no que Deus falou ou acreditar na serpente. Sempre teremos outras vozes, mas a voz do Senhor é que precisa alimentar a nossa fé. Glória a Deus por isso, e que ela permaneça no seu coração, meu querido, minha querida. 12h com 56 minutinhos, a gente vai ficando por aqui, convidando você para estar com a gente às 20 horas no Culto Maravilha, às 18 horas tem o Maravilha Esporte. Terminando aqui o almoço com a palavra, vem o Giovanni Gandra com o Uai Maravilha, as principais notícias do mundo e do Brasil na nossa segunda edição do Ai Maravilha. É agorinha, depois do nosso programa, tá bom? Fica por aí, a tarde inteira tem o Ed, tem a programação especial do Tarde Maravilha aí, que é maravilhosa, animadíssima demais. Nossa rádio é em rede, então você sabe que a nossa cabeça de rede é Belo Horizonte, por isso que você escuta a programação oriunda de lá, mas conversamos com o mundo inteiro, é gente de todo lugar participando, tá bom? Obrigado mais uma vez, apóstolo, por abrir mão aí do seu tempo para estar com a gente. Agradeço. Deus abençoe a todos vocês, obrigado Júlio Neném, e até a próxima com a graça do nosso Deus. Amanhã ao meio-dia a gente está de volta. Deus abençoe. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselho.